Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Informe-se sobre concursos. Aqui o conhecimento é a chave para o sucesso nos concursos públicos. Eu sou o Washington Luiz e hoje vamos embarcar em uma jornada pelos meandros do Código Processual Penal brasileiro, explorando detalhadamente o tema do inquérito policial, do artigo 4º ao 23º. Queridos seguidores do Informe-se sobre concursos, uma dica valiosa para potencializar o aprendizado. Acompanhem a leitura dos artigos do Código Processual Penal brasileiro junto comigo. Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão o link direto para o Código Processual Penal, disponível online. Abra o link e siga comigo, artigo por artigo, para uma compreensão ainda mais aprofundada. É uma oportunidade única de mergulhar no conteúdo de forma interativa e eficiente. Título 2 do Código de Processo Penal do Inquérito Policial. Artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º, de ofício. Inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível, a linha A narração do fato com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Artigo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4º, ouvir o ofendido. Inciso 5º, ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3 do título
7º deste livro, descrevendo o respectivo termo, se assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6º, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo preso datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9º, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10º, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9º deste livro. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, em um só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10º. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11º. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12º. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13º. Incumbirá ainda à autoridade policial, inciso 1º, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2º, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3º, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4º, representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13º-A. Nos crimes previstos nos artigos
148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto de Lei número 2.848 e no artigo 239 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá: inciso 1º, o nome da autoridade requisitante, inciso 2º, o número do inquérito policial e, inciso 3º, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal, inciso 1º, não permitirá acesso a conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Inciso 2º. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3º. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14º. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objetivo for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto de Lei 2.848, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação.
Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados a instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 15º. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16º. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17º. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18º. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Artigo 19º. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso 3º
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e a pessoa do indiciado. Chegamos ao fim da exploração dos artigos 4º ao 23º do Código Processual Penal. Não se esqueçam de conferir o link na descrição para seguir a leitura por conta própria. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdo. Ativem as notificações para ficarem atualizados e não percam nossas playlists repletas de dicas para concursos. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo no canal Informe-se sobre Concursos.